Oi, crianças! A nossa aula de história de hoje vamos falar sobre Tiradentes. Ontem foi feriado. Vocês ficaram em casa, curtindo, papai e mamãe, se divertindo, descansando. Mas por que comemoramos esse feriado de Tiradentes? Afinal, quem foi Tiradentes? Um dentista super famoso, por isso que é feriado? Então vamos descobrir o porquê desse feriado e quem foi Tiradentes. Mas para isso, temos que voltar bem do início. Então, o Brasil antes era ocupado por quem? Pelos índios, não é? Os indígenas. Então só tinha índios aqui nas nossas terras brasileiras. Então, chegou quem? Os portugueses. Eles descobriram essa terra linda, maravilhosa, cheia de tesouros. Quais são os tesouros, né? A natureza, o que a natureza nos traz, o que beneficiou o homem, né? Desde então. E então os portugueses começaram a habitar o Brasil e descobriram que o Brasil tinha o quê? Ouro, bastante ouro. E isso foi ao longo dos anos extraindo o que tinha da terra, né? O ouro. Então, passados anos e anos, o Brasil ainda pertencia a Portugal. Então, o Brasil tinha bastante ouro. E os mineradores, eles recolhiam esse ouro, né? Tiravam da natureza, das minas. Só que Portugal, além deles cobrarem muitos impostos, o que são impostos? O país, no caso o Brasil, ele pagava uma certa quantia a Portugal. Então, além de Portugal cobrar esse dinheiro do Brasil, eles ainda queriam que os brasileiros, além de tirar o ouro da mina, dessem também parte desse ouro para eles. Imaginem só, quanta ganância! E o que aconteceu? Alguns homens começaram a se reunir. Homens estudados, que eles viam movimentos de outros países, de revolução. Eles começaram a reuniões secretas. Qual era o motivo dessa reunião? Porque eles não gostavam nada dessa ideia de além de pagar impostos, né, muito caro a Portugal, ter que dar uma boa parte do ouro que eles estavam tirando daqui do país, que são deles, para Portugal também. Isso não era justo. Então eles começaram a reuniões secretas de como poderiam mudar isso. Inclusive, entre esses homens estava Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Por que se chama Tiradentes? Tiradentes, no caso Joaquim, ele perdeu seus pais muito cedo. Então, ao longo dos anos, ele teve vários tipos de emprego. Mas esse título de Tiradentes foi porque ele trabalhou também como dentista, tá bom? Mas foi apenas um apelido que marcou a vida dele, né? Tiradentes. Mas ele depois foi um dos homens bem importantes, né? Da cavalaria da coroa portuguesa também, certo? Então ele não só trabalhou como dentista, mas também outras funções ele teve. Mas esse apelido Tiradentes é que ficou marcado para a vida dele. Então, Joaquim José da Silva Xavier era um dos líderes desse movimento. Então, eles começaram a reuniões secretas de como poderia acabar com essa forma de governo. Como assim? Porque antes quem mandavam eram os reis, rei, a rainha que mandava. Não tinha presidente naquela época. Eram só os reis e rainhas que mandavam. Então, eles queriam libertar o Brasil de Portugal, porque o Brasil pertencia a Portugal. Então, quem mandava no Brasil era o rei e a rainha. Então, eles, né, esses homens, estavam planejando um movimento que se chamou Inconfidência Mineira, justamente para libertar o Brasil de Portugal e para que o Brasil fosse livre, então, para ter universidades, para que eles não pagassem mais os impostos a Portugal, entre outras coisas também, que o Brasil, enfim, fosse livre. Então, mas eles não tiveram sucesso com esse plano, com esse movimento. Por quê?
Dentre eles havia um traidor. Isso mesmo, um traidor. O nome dele? Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi contar tudo ao governador. E isso acabou que todos aqueles responsáveis por esse movimento da Inconfidência Mineira foram presos, inclusive Tiradentes. Eles foram presos e também foram expulsos, né? A rainha mandou eles saírem do Brasil. Só que Tiradentes, ele foi o líder desse movimento e ele disse que realmente foi o líder. E por causa disso, só ele foi condenado à morte. E a morte foi de forca. Imaginem, né, gente? Ele teve ideias para mudar o Brasil, para libertar o Brasil de Portugal, mas por causa disso acabou sendo morto. Então, os outros companheiros, né, de movimento foram expulsos do país, mas só Tiradentes, por ele ter sido líder desse movimento, foi morto, enforcado. E ele foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Então, vou explicar agora a vocês o porquê que existe esse feriado do Tiradentes. Tiradentes, ele foi considerado um herói para muitas pessoas. Por quê? Ele, na época em que ele viveu, ele queria o Brasil livre. O Brasil, ele não queria mais que o Brasil dependesse de Portugal, que os reis e as rainhas que controlassem o Brasil. Ele queria um Brasil livre, que tivesse presidente, que o povo pudesse escolher os seus governantes, porque antigamente ninguém podia escolher seus governantes. Eram de gerações em geração. Era uma rainha, se tivesse seus filhos, então aquilo ali iam de geração em geração, os reis e rainhas daquela família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o povo vai até a urna, vota em seu presidente, governador, prefeito. Então, nós, o povo, é que escolhemos quem governa o nosso país. Então, Tiradentes, ele queria isso. Depois que o nosso país virou república, depois da proclamação da república, o que é república? É quando o Estado ele se preocupa com o interesse dos cidadãos. Então, após isso, alguns republicanos brasileiros, eles viram que alguns brasileiros, né, tinham sofrido bastante quando o Brasil ainda pertencia à monarquia, ou seja, aquela que era controlada por reis e rainhas. Inclusive, Tiradentes. Afinal, ele foi o líder daquele movimento, né, Inconfidência Mineira. Ele se considerava um republicano. Então, por isso, esses brasileiros escolheram Tiradentes como um herói brasileiro. Então, esse é um pouco da história do feriado de Tiradentes. Espero que vocês tenham gostado. Então, beijo, crianças, e até a próxima. Tchau!